Moreno, o mestre, adolescente e tutor, da rebeldia à grande decisão. Moreno situa seu afastamento da família aos 13 anos, quando já havia começado a ganhar algum dinheiro como tutor e a obter alguma independência financeira. Ele argumenta que, como era brilhante na escola, havia deixado sua família muito para trás na aquisição de conhecimentos e outras faculdades culturais. Com isso, explica, seu retraimento aumentou rapidamente. Eu morava dentro de mim e procurava colegas fora da família. Além disso, comenta, provavelmente não há nada mais irritante para um jovem adolescente do que não encontrar nenhum código de conduta universal ou norma ética para se guiar, nem em sua família, nem na cultura à sua volta. O mundo ao meu redor tinha todos os atributos de uma época sem caráter. Eu não tinha nada a respeitar ou a quem admirar. Os professores da escola, minha mãe e seus amigos, levavam, me parecia, uma vida comum e monótona. Dia após dia, comendo, trabalhando e dormindo. No entanto, os anos que minha mãe passou no convento foram úteis para nos ajudar a lidar com as pessoas, observa ele, em uma cultura tão agressivamente católica quanto a que existia na Áustria durante a minha juventude. A propósito, é neste período que Moreno detecta uma deterioração da prática religiosa entre os judeus, exceto para as famílias mais ortodoxas, nas quais as compulsões rituais substituíram amplamente os sentimentos religiosos e a lealdade religiosa. Segundo ele, esse desaparecimento progressivo do sentimento religioso também era característico de nossa família. Masha Rosenberg confirma efetivamente o fenômeno, explicando que nas cidades livres de restrições ao estilo de vida pessoal impostas por um ambiente de cidade pequena, os judeus abandonavam os padrões econômicos, sociais e religiosos tradicionais e assimilavam a sociedade burguesa. Moreno conta, embora minha vida familiar não tenha enfatizado o desenvolvimento de uma identidade judaica inabalável, tive um bar mitzvah no templo sefardita, em Viena. O bar mitzvah foi realizado em um período relativamente calmo da minha juventude, em um interregno antes da separação final dos meus pais. Os dois estavam na cerimônia. É também durante esse período que se define para o jovem Jacob Levy o que o sociólogo Vincent de Goulet-Jacques chama de projeto parental, ou seja, o conjunto de representações dos pais em relação ao futuro de seu filho. O próprio Moreno revela. Meu pai voltou em uma de suas visitas e nos disse que seu irmão mais velho, médico em Istambul, havia morrido em uma epidemia de cólera. Meu pai disse, talvez você deva seguir a linha dele e se tornar médico. E foi o que fiz. Seu isolamento, no entanto, não se limita à família. Comecei a me afastar de meus professores. A criança altamente controlada, excessivamente obediente, deu lugar ao adolescente rebelde e inquieto. Comenta, na escola ele começa a atacar professores com suas próprias armas, apontando as deficiências de suas apresentações, até aparecer um jovem professor de literatura. Foi, provavelmente, um dos melhores professores que tive no ginásio. Ele se interessou genuinamente por nós. Os outros professores eram comuns e antiquados, davam palestras com base em notas e nunca se desviavam de seus currículos de ano para ano. Como resultado da influência do jovem professor, Jacob Levy começa a escrever muita poesia, poesia metafísica, material do início de sua produção literária que não chegou a guardar, acrescentando, esse professor tentou me estimular. Quanto mais ele me encorajava, mais insolente eu me tornava em relação a ele. Tentou ficar meu amigo porque se importava comigo, mas também porque não tinha segurança quanto a si mesmo. Ele nunca se defendeu. Não me lembro de como os outros professores reagiam à minha insolência. Ele é o único de que me lembro daqueles dias. No mínimo, ele certamente me ajudou a afiar minha inteligência. A partir daí, grande parte dos escritos do jovem, contendo também uma primeira exploração dos conceitos que estarão na base do método psicodramático, é produzida por meio do gênero poético. Um dos recursos que o adolescente usará para sair da vida comum e monótona será a leitura. Ele circulava pelas bibliotecas de Viena e lia livros, livros e mais livros, mas ficava decepcionado com eles no fim, porque o que acontecia nos livros não tinha contrapartida na vida cotidiana. A solução encontrada foi andar pelas ruas, tentando conhecer pessoas de todos os tipos,
em busca de uma resposta. Foi nesse período de grande solidão que a ideia de Deus se instalou plenamente em minha consciência. Provavelmente não surpreende que, ao não encontrar nada no mundo ao meu redor que se destacasse como exemplo vivo, voltei aos meus sonhos de infância, quando Deus era a pessoa mais famosa do universo, e me pareceu que aqueles sonhos eram boa alimentação. A ideia de Deus estava tão profundamente enraizada em mim que quase senti que fazia parte da minha herança. O Kaiser, os príncipes do império, os deputados do parlamento, a polícia, os juízes, os professores, os escritores de livros, todos me pareciam dolorosamente entediantes e sem vida. O relacionamento do adolescente com seu nome também refletirá seu caminho no relacionamento com Deus e na definição de sua própria identidade. Meu nome bíblico era Jacob, meu nome secular era Jacques. Desde o momento em que meu comportamento começou a se tornar estranho no início da adolescência, quando eu rejeitava minha família cada vez mais, também comecei a rejeitar meu nome, ou seja, meu próprio nome. Eu parecia procurar uma nova identidade, talvez um novo nome, que se adaptasse melhor ao meu status alterado. Conhecer o nome de uma pessoa e chamá-la por isso é um sinal de intimidade, sugerindo proximidade, status de igualdade, sendo, por assim dizer, do mesmo clã. Então, eu não queria ser chamado por meu primeiro nome, embora tenha agido com certa arrogância quando continuei chamando as pessoas ao meu redor pelo primeiro nome. Falava com Victoria, Robert, Hans, Wilhelm, mas por causa do meu ar intimidador e altivo, eles hesitavam totalmente em iniciar qualquer conversa comigo e começaram a parar de usar meu primeiro nome quando eram forçados a se dirigir a mim. Em vez de dizer Jacques, o que você quer? Eles deixavam Jacques de lado e diziam, você quer alguma coisa? Eu nunca disse categoricamente, por favor, não me chame por meu primeiro nome. Mas cada vez mais pessoas percebiam minha atitude e não me chamavam por esse nome. Moreno tenta explicar o que para ele tem um profundo significado psicológico no uso ou não de nomes, referindo-se ao judaísmo. Na religião de Moisés, o nome de Deus não era usado, aparentemente para manter a distância majestosa entre a divindade e o pequeno homem. No processo de me tornar um profeta, eu esperava que as pessoas assumissem comigo o mesmo tipo de comportamento de que deveriam ter em relação à divindade, sem saber meu nome, e se soubessem, não me chamariam por ele. Isso ajudava a me dar uma aura de mistério e também a manter uma distância adequada dos outros. Então, também, saber o nome de um homem significava ter poder sobre ele. Sempre usamos um nome para designar um indivíduo específico, na ausência dessa pessoa. Na verdade, ao usar o nome dele, nós o possuímos. Eu não queria ser possuído por ninguém. Eu queria me libertar de todas as correntes, fossem espirituais, morais, psicológicas ou nominais. Por isso, não queria que meu nome estivesse na boca de ninguém quando não estivesse presente. E quando estava presente, não havia necessidade de alguém me chamar pelo nome. Essa foi a fonte a partir da qual surgiu minha ideia de anonimato. O anonimato da divindade, o anonimato do eu e o anonimato das coisas. Essa ideia de anonimato vai acompanhá-lo durante grande parte de seu período europeu, o que explica seu anonimato em várias produções literárias publicadas na Europa. O fato de seus pais terem se separado foi outro desafio para o adolescente, que tomou partido do pai, contra minha mãe e meus tios, apesar de nunca ser totalmente claro quanto às razões que alimentaram o afastamento entre meus pais. Moreno conta que a última tentativa de seu pai para manter a família unida e recuperar sua estatura como arrimo da família que tinha na casa foi passar de Viena a Berlim. Marrino relata que, por fim, Moreno Nissim retornou a Bucareste, onde morreu em 1925, totalmente esquecido por sua família. Psicólogo com formação psicanalítica, o biógrafo afirma que o ressentimento e a decepção de ter perdido o pai encontraram várias rotas de fuga. Assim explica o fato de o bom aluno até agora ter começado a faltar às aulas e a discutir com os seus professores.
Além disso, interpreta: ele sentiu que a injustiça da situação era um sinal de abandono de Deus. Interpretações à parte, a leitura do testemunho autobiográfico deixado por Moreno não permite estabelecer claramente uma relação direta entre a separação dos pais e a turbulência vivenciada pelo filho adolescente. Veremos também, além disso, que o método psicodramático concebido por Moreno evita explicitamente o recurso a interpretações psicanalíticas. Seja como for, Moreno conta que não se sentia à vontade na capital alemã. 3 semanas depois de chegar a Berlim, meus pais e eu concordamos que seria melhor eu voltar para Viena e ir para o colégio de lá. Foi o que fez. Enquanto isso, diz Marino, por algum motivo misterioso, seu pai se viu em dificuldades com a polícia em Berlim. Recebeu ordens para deixar a cidade e depois se estabeleceu em Chemnitz. A versão de Moreno é um pouco diferente. A autorização da polícia para minha família, algo como um visto, havia expirado. As autoridades se recusaram a renová-lo. A família foi classificada na categoria estrangeiros indesejáveis. Ele então se mudou para outra cidade alemã, Chemnitz, pois as regras da polícia eram mais flexíveis na Saxônia. Foi nessa cidade que o jovem Jacob Levi, então com 14 anos, estava passando férias de verão quando viveu um episódio que marcaria toda a sua vida. Ele mesmo conta em um fragmento que merece transcrição. Uma noite, pouco antes do fim das minhas férias, eu estava andando por Chemnitz. Andava sem rumo, tentando organizar meus pensamentos e meus sentimentos. De repente, me vi em um pequeno parque, em frente a uma estátua de Jesus Cristo. Olhei para a estátua, encarei-a fixamente. Na intensidade do meu olhar, eu queria que a estátua ganhasse vida e falasse. Queria que Jesus saísse da pedra e representasse sua vida no parque, para o povo de Chemnitz. Então parecia que a estátua estava prestes a falar e ouvi atentamente. Ali, diante da estátua, eu sabia que tinha de tomar a decisão que determinaria o futuro da minha vida. Acredito que todos os homens tenham de tomar essa decisão em sua juventude. Esse foi o momento da minha decisão. A questão era: como deveria escolher? Tratava-se da minha identidade com o universo ou com a família ou clã específico de onde vim? Decidi-me pelo universo, não porque minha família fosse inferior a qualquer outra família, mas porque eu queria viver em nome do ambiente maior ao qual cada membro da minha família pertencia e ao qual eu queria que eles retornassem. Minha decisão significou que todos os homens e mulheres eram meus irmãos e irmãs, que todas as mães e os pais eram meus pais e mães, que todos os filhos, fossem quem fossem os seus pais, eram meus filhos, e que todas as mulheres eram minhas esposas, e todas as propriedades do mundo eram de minha propriedade, e inversamente, que todas as minhas propriedades eram de propriedade do mundo. Continuando com sua descrição do episódio, Moreno declara: em pé diante de Cristo em Chemnitz, comecei a pensar em como eu era uma pessoa extraordinária que estava aqui neste planeta para cumprir uma missão extraordinária. E então ele comenta: esse estado de espírito costuma ser chamado de megalomania. Esse é um nome feio, é realmente um insulto. Na verdade, a megalomania é um estado natural da mente humana desde o nascimento. Megalomania não é nada de excepcional. Como qualquer outro dos grandes estados da natureza, tem formas normais e formas patológicas. A megalomania normal é tão fundamental para a natureza espiritual do homem quanto os pulmões do homem para respirar e os vasos sanguíneos para nutrir as células do corpo por sua natureza física. Todos os homens são dotados da ideia de sua grandeza. O problema não é a megalomania. O problema é que em nossa cultura tentamos reprimi-la e aclamar aqueles que praticam a modéstia. Por que não aprovamos homens que dizem estar em contato com o universo inteiro e que sentem que foram escolhidos para fazer coisas extraordinárias?
Não se trata da visão ingênua de um jovem rebelde, mas da opinião crítica de um psiquiatra já conhecido, que faz um balanço de sua vida por meio de um testemunho autobiográfico, com seus mais de 80 anos, dos quais mais de 50 tinham sido de experiência clínica. De volta a Viena, diz Moreno, o adolescente de 14 anos passa a questionar tudo e tenta compreender a si mesmo. Quem sou eu? Eu sou o corpo que tenho? É tudo que eu sou? É tudo matéria? Ou existe alguma parte do meu corpo que pode ser chamada de alma? Ele estava tão mal-humorado e era tão desrespeitoso com tudo que, quando visitou sua mãe, ela expressou a opinião de que seu filho estava mentalmente caput. Esse também é o período de leituras extensas e febris, basicamente de 3 categorias de livros: religiosos, filosóficos e literários. Entre os primeiros, Moreno menciona, estão o Antigo e o Novo Testamento, São Paulo, Santo Agostinho, Orígenes, São Bento, São Francisco, Meister Eckhart, Ângelus Silesius, Friedrich Novalis, Apócrifos, Zohar e Yetzirah, e Blaise Pascal. Além disso, ele comenta, os escritos de Søren Kierkegaard tiveram um grande impacto em toda a Europa no início do século XX, e eu também caí sob seu feitiço. Entre os filósofos estavam Spinoza, Descartes, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Schopenhauer e Nietzsche. Por fim, entre os escritores, Dostoiévski, Tolstói, Walt Whitman e Goethe, comentando que suas leituras não eram sistemáticas. Era um livro aqui e outro ali. Moreno reconhece que, naquele período, o movimento místico judeu o tocou particularmente. Os princípios centrais do cabalismo, de que toda a criação é uma emanação da divindade e de que a alma existe desde a eternidade, somados à minha preocupação inicial com o livro do Gênesis, me comoveram profundamente. Isso estava de acordo com a profunda experiência mística que tive em Chemnitz, diante do Cristo no parque. 2 princípios cabalistas eram especialmente fascinantes para mim. Adam Kadmon, a humanidade, a soma do homem. Tzimtzum, quando Deus se retira a seu íntimo, privando assim o homem de sua presença e comunicação. Inspirado pelos cabalistas, escrevi um artigo que tentava interpretar cada letra pelo seu significado, pelo seu simbolismo cósmico. Procurando esclarecer o significado desses princípios, o rabino Jacob Emanuel Schorret, em seu livro Conceitos Místicos no Hassidismo, uma introdução aos conceitos e doutrinas da Cabala, começa explicando que o Tzimtzum, que segundo ele na estrutura de uma teoria da criação tem 2 significados, 1. Contração, condensação, 2. Ocultação. Antes da criação, diz Schorret, existe apenas Deus. Deus, assim como ele é em si mesmo, é chamado de Ein Sof, o infinito. Em contrapartida, em relação a Adam Kadmon, ele comenta, esse termo emprestado da forma humana significa homem primordial. Kadmon denota ser o primeiro de todos os primeiros. Além disso, relata, Adam Kadmon é a emanação mais pura, é o estágio mais alto, primeiro após o Tzimtzum. É tão sublime que, em certo sentido, podemos falar dele como estando completamente unido a Ein Sof. Schorret reconhece a dificuldade de entender o conceito de Deus como Ein Sof e menciona o rabino Shlomo Zalman como alguém que oferece uma resposta possível ao traçar uma analogia da pessoa que fala consigo mesma. A fala é um meio de comunicação, por isso é uma autorrevelação com outra pessoa fora do próprio ser. Para o homem se comunicar consigo mesmo, ele não precisa falar, mas pensar por si mesmo, empregar sua faculdade de pensamento. De fato, o pensamento é mais abrangente do que o discurso, pois alguns pensamentos são difíceis de articular ou exigiriam um processo prolongado antes que fossem ser pronunciados verbalmente, etc. A fala é apenas uma forma de autoexpressão e autodivulgação, e a mais superficial de todas. No entanto, às vezes ainda se pode investir em seus próprios pensamentos e entendimentos intelectuais em letras
e palavras diferentes e limitadas para se expressar. De alguma forma, metaforicamente, semelhante a isso, existe um modo de autorrevelação em Ein Sof, antes mesmo da criação. Schneur Zalman faz uma referência clara aos componentes de uma técnica que Moreno utilizará como um dos recursos básicos do psicodrama, o solilóquio, definido por ele como um monólogo do protagonista in situ. O resultado de todas as leituras do adolescente foi, segundo Moreno, uma oposição violenta, não tanto às soluções intelectuais que os autores ofereceram, mas ao comportamento como indivíduos e como representantes dos valores que pregavam. Eles prognosticaram desastres, a menos que um curso de ações fosse seguido, mas permitiram que políticos astutos e oportunistas governassem o mundo. Com poucas exceções, não agiram por conta própria. Eles se esconderam atrás de livros profundos e belos sermões. Pareciam estar pensando que, apenas escrevendo seus livros ou pregando seus sermões, seu trabalho estava terminado. Nenhum deles saltou do livro para a realidade. Ele diz que, nos momentos de crise, falava com seu duplo, o que nos levava a outra das técnicas que ele desenvolve mais tarde, como parte do seu método psicodramático. Moreno define o duplo como um representante interior de mim mesmo, e com quem posso falar mais livremente do que qualquer outra pessoa. Estou cansado do universo comum. Vamos mudá-lo. O duplo respondeu, mas em quê? Eu respondi, vamos destruí-lo primeiro. Tenho o livro do Gênesis em minhas mãos e decido subir e ter uma boa conversa com Deus. Saí em busca de todos os autores, todos aqueles que escreveram livros e bíblias, julgamentos e receitas para a vida toda. E agora estou procurando por você, o maior autor de todos, o modelo e o cérebro de todos os autores, a conversa do universo. O universo é seu livro. Você é real? Não há esperança para mim ou para nós, a menos que você seja. Olhando para este universo com todas as suas falhas, acho que poderia ter feito um trabalho melhor do que você. Vamos mudar de lugar. Vamos inverter os papéis. Que você seja eu e eu, você. Deixe-me criar o mundo a partir da minha imagem. A exemplo do que tinha feito aos 4 anos de idade em Bucareste, o adolescente continua seu exercício de inversão de papéis com Deus, acrescentando à dimensão rebelde daquela fase seu questionamento do próprio Deus. Foi assim que subi a escada cada vez mais alto e decidi que tinha de haver um Deus superior, mas me perguntei, quão bom é Deus? Posso confiar nele? Tornei-me muito crítico de Deus. Aliás, a figura da escada que o jovem Levi Moreno incorpora em sua visão coincide com a famosa escada de Yaakov, que aparece no Gênesis, já referido como seu primeiro livro bíblico de inspiração. Moreno apresenta esse estágio de sua vida como o período em que gradualmente meu próprio empreendimento começou a tomar forma. Além de sua constante preocupação com o Deus da criação desde a mais tenra infância, ele aponta para outro elemento fundamental para a composição de seu método psicodramático. Eu também tive uma vida rica em fantasias. Em vez de apagar as fantasias quando elas consumiam muito tempo ou eram tão inacreditáveis a ponto de ser ameaçadoras ou temorosas, sempre tentei seguir cada visão até sua conclusão. Minha vida de fantasia ficou especialmente rica naquele tempo de confusão emocional. Moreno também afirma que depois que seus parentes voltaram de Chemnitz, deixei minha barba crescer e abandonei a escola e comecei a levar uma vida itinerante. É provável que o adolescente tenha tentado seguir o exemplo dos líderes religiosos que ele admirava. Jesus estava zangado com sua mãe e indiferente ou ressentido para com seus irmãos e irmãs, segundo os livros apócrifos. Supôs-se que teria deixado sua família em seguida e morava sozinho. Gautama deixou sua casa principesca, deixou sua esposa, deixou seu filho e foi embora. São Francisco de Assis deixou seus pais ricos para viver como mendigo. Dezenas de profetas menores tiveram destinos semelhantes. Para Moreno, a explicação para suas atitudes nessa fase é simples. Mais tarde na vida, ele diz, percebi que havia um componente muito normal em minha atitude, não muito diferente do comportamento de muitos outros adolescentes.
Segundo ele, existem 3 etapas pelas quais qualquer indivíduo, homem ou mulher, passa em sua vida. Na primeira, quando criança, ele se apega à família. Na segunda, ele se afasta dela, muitas vezes não sem uma batalha violenta. E na terceira, ele se apega a alguém que ama e precisa, geralmente a uma família que ele mesmo formou. É como se tivesse voltado ao começo novamente. É também nesse período que Moreno faz uma série de observações essenciais para a compreensão do psicodrama como método. Naquela época, e por muitos anos depois dela, tive a sensação de que era o ator principal, o protagonista, em um drama com grandes cenas e saídas, um ato como um clímax do outro, culminando em uma grande e final vitória. Era drama, mas não era teatro. Eu era meu próprio dramaturgo e produtor. As cenas eram reais, não como as de um teatro. Não eram tão reais quanto em uma vida simples, eram de qualidade superior. Eram criadas por minha imaginação com a ajuda de pessoas e objetos reais, em meio à vida real. Como psiquiatra, ele mesmo oferece elementos típicos de quem explica um diagnóstico, alegando ter escapado do destino de um esquizofrênico, que opera no vácuo e precisa preenchê-lo com figuras alucinadas, a ponto de fazer-se acreditar que essas figuras interagem com ele. Pelo contrário, ele explica: consegui estimular as pessoas ao meu redor a se identificar comigo e criar, com a ajuda delas, um supramundo, no qual pude testar meu papel profético em um ambiente relativamente seguro, feito sob medida para mim. Na descrição que Moreno acaba de fazer, aparecem pelo menos 3 do que ele identificará como 5 instrumentos de um psicodrama: o protagonista, aqui também no papel de diretor, as pessoas que o ajudam como ego-auxiliares, além do conceito de realidade suplementar, posteriormente definido por ele como uma nova e mais ampla experiência da realidade. É também nessa referência que aparece um dos estágios centrais do processo psicodramático, a dramatização. Finalmente, ainda sobre o período de sua adolescência, é importante reforçar que, para sobreviver, Jacob Levy continua em Viena, trabalhando como tutor. Por um lado, esse trabalho lhe permite ganhar a vida, como comenta Marrino. Ele rejeita a ajuda financeira de seus 2 tios e está determinado a manter sua independência. Por outro, o papel de professor particular propicia o desenvolvimento de novas relações interpessoais, essenciais para a formulação de suas teorias e de seu próprio método. É precisamente a continuidade de seu trabalho no papel de tutor que nos leva a relativizar a afirmação de seu biógrafo de que, no período seguinte, os anos na universidade, o jovem lentamente começou a se reconectar com o mundo. Pelo contrário, como veremos no próximo capítulo, seus contatos com crianças, incluindo seus alunos particulares, serão o ponto de partida para o longo processo que o leva tanto à formulação de sua teoria da espontaneidade, da criatividade, quanto à construção progressiva do método psicodramático.